Estamos aqui no capítulo 1. Hoje nós vamos ministrar uma palavra que tem como título: o Filho é superior aos anjos. Ou que seja, Cristo é superior aos anjos. E vamos ler então aqui o capítulo 1, versículo 5 em diante. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do filho: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, versículo 10. No princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu porém permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu porém és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Muito bem. Estamos aqui diante deste capítulo, que praticamente se subdivide em duas partes. A primeira, que vai do versículo 1 ao versículo 4, em que o apóstolo aqui, ele apresenta a Cristo, demonstrando as características da sua obra, o que o faz certamente excelente, né? A partir do versículo 1 ele vai falando que Deus falou outrora, muitas vezes, aos pais, de diversas formas, por intermédio dos profetas, e que nesses últimos dias nos falou por meio do Filho. Em seguida, na segunda parte, do versículo 5 até o final, ele vai fazer uma comparação de Cristo com os anjos. E aqui é importante que nós possamos entender exatamente qual é o pensamento do apóstolo ao apresentar esta primeira comparação. Eu digo primeira porque Cristo será comparado a Moisés, Cristo será comparado a Arão, e Cristo será comparado a Davi, ou que seja, a Josué. Ele será comparado, mesmo a sua obra será comparada, o seu santuário será comparado. Ou seja, toda a epístola aos Hebreus é uma epístola de comparação. De um lado, sempre colocando a pessoa e a obra de Cristo numa relação de oposição a um tanto de coisas que são típicas do Antigo Testamento. Então nós não podemos jamais ler o livro de Hebreus e mesmo estudá-lo sem perceber que o interesse e o objetivo do escritor aos Hebreus é exatamente colocar duas colunas. De um lado, ele vai apresentar a Cristo, o Filho de Deus. Vai apresentá-lo na sua pessoa, na sua obra, naquilo que ele realizou, naquilo que ele está realizando e naquilo que ele realizará. De outro lado, ele vai fazer toda uma coluna de uma série de itens e de coisas e de personagens. Tudo para demonstrar, e a leitura dessa epístola nos levará a esta conclusão, para que o leitor fique impressionado com a pessoa de Cristo. Fique extasiado ao perceber que nada, nem mesmo as coisas religiosas, nem mesmo as coisas da religião verdadeira, como se pode falar acerca do judaísmo, nada, nem mesmo os anjos que desempenharam um grande papel na economia veterotestamentária, na economia do Velho Testamento, nada é comparável a Jesus Cristo. Então todo o objetivo, ao demonstrar a superioridade, a excelência de Cristo em relação a esse tanto de coisas, é para trazer o coração do discípulo de volta a Cristo, uma vez que os nossos corações, eles são muitas vezes arrastados para um certo distanciamento, para um certo esfriamento, de modo que
O objetivo é então atrair de volta o coração daquele que crê em Jesus Cristo para perceber a sua excelência, para que assim o nosso serviço, o nosso discipulado e a nossa adoração sejam não somente verdadeiros, como também sejam excelentes, como é excelente o nosso Cristo.